capítulo 1, versículo 8, Daniel, ele assenta no coração que é uma decisão que Daniel tomou. Daniel, como todos sabem, foi levado cativo para a Babilônia. O rei pegava aqueles jovens instruídos no conhecimento. Nabucodonosor pegava aqueles jovens para aprender tanto a língua deles como o costume deles. Então, Daniel foi levado juntos com seus 3 amigos. Mas você já se perguntou assim para o Espírito Santo, perguntar, por que Daniel assentou no coração de não comer as iguarias do rei? Isso é, de se preservar. Você já se perguntou? Por que será que Daniel fez isso? Sabe por que Daniel fez isso? Porque ele tinha fé em Deus. Irmão, todo propósito tem que estar junto com a fé. Então Daniel tinha fé em Deus de que Deus poderia mudar a situação dele. Por isso que ele assentou no coração. Amém? E eu quero falar um texto básico que se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 11. Qual é o maior propósito de Deus para mim e para você? Deus tinha um propósito de salvar a humanidade. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: fazendo-nos conhecer o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O maior propósito de Deus, irmão, é salvar a humanidade, é salvar o homem. Você vê que Deus cumpriu o propósito de libertar o povo através de quem? De Moisés. Deus também pegou Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus, quando quis chamar o povo para realmente ser adorado, ser glorificado, ele usou quem? Elias, no Monte Carmelo. Então, irmão, o propósito maior de Deus que tem para a humanidade é a nossa salvação. Através de quem que cumpriu esse propósito? De Jesus Cristo. Jesus, ele veio fazer o propósito de Deus. E o propósito de Jesus é o quê? É que eu e você se rendemos aos pés dele. Para que nós venhamos viver uma vida abençoada, uma vida de um bom testemunho, uma vida aonde eu e você podemos ser pequenos Cristo para mostrar para as pessoas a transformação que Deus fez da nossa vida. Esse é o propósito de Deus, através da nossa vida, de nós ganharmos os nossos parentes, de nós ganharmos os nossos colegas de trabalho, de nós ganharmos os nossos colegas de escola. Por isso que Jesus Cristo veio cumprir o propósito de Deus para salvar a nossa vida. Amém, querido? Então, irmão, na verdade, irmão, nós precisamos entender isso, que o maior propósito de Deus é salvar a humanidade. Você não foi criado por acaso. Você não foi feito por acaso. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O diabo, ele tem raiva de nós. Por quê? Porque Deus não disse isso para anjo. Disse para quê? Para um homem feito de barro. E falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso já começou o propósito de Deus ali no Jardim do Éden. E foi se estendendo, se você ler o Antigo Testamento, até chegar a Jesus Cristo, quando veio aqui na terra. E eu lendo a passagem lá de Filemão, que é uma das cartas menores do Novo Testamento, Filemão era um pregador da palavra. Ele tinha uma igreja na casa dele. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo fugiu. Só que esse escravo foi preso. E quem estava na prisão? Paulo. Paulo pregou o evangelho para ele. Ele aceitou Jesus. Só que Paulo, ele pega e fala para Onésimo, você vai voltar lá para Filemão. Aí, você vai voltar para ele. Com certeza, Onésimo deve ter falado assim, não, mas eu já fugi dele. A Bíblia não fala se Filemão maltratava Onésimo. Não, mas falava que Onésimo era escravo de
de Filemão. Então, queridos irmãos, está sem som aí? Não está não, né? Então, querido, você precisa entender o quê? Que a nossa fé ela tem que ser, eu vou procurar aqui, ó, Filemão, capítulo 1, versículo 10, que ele fala assim, ó: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim, muito mais útil, eu tornei a enviar-te. Então, Paulo fala para Filemão receber Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Isso aí se chama o quê? Uma fé eficaz. A fé eficaz, irmãos, é aquela fé que você tem o poder e o entendimento de saber perdoar as pessoas, de saber compreender as pessoas. Então, Paulo fala para Filemão tratar bem Onésimo, tratar ele bem, que ele não era mais escravo, agora ele é um irmão em Cristo Jesus. E ele precisa entender isso. Então, Paulo fala para que ele trate bem ele, não como um escravo, mas como um irmão. Então nós vemos o que? O propósito de Filemão era o quê? Se ele tratava mal Onésimo, a partir de agora, ele teria que tratar o quê? Bem. Tratar bem ele, como um irmão em Cristo Jesus. E Paulo fala isso por quê? Porque Paulo sabia que Filemão tinha uma igreja. E ele falava, ó, você tem que dar um bom testemunho. Você tem que realmente mostrar que você ama o próximo, através do tratamento que você vai dar a Onésimo. Então, entenda isso, irmãos, que todo o propósito da nossa vida tem que ter fé. Não é quando chega em dezembro, a pessoa fala, o ano que vem eu vou fazer uma academia. Aí, chega janeiro, o camarada não vai para a academia. Às vezes o jovem propõe assim, eu vou fazer uma faculdade o ano que vem. Chega no ano que é para fazer a faculdade, ele desiste, ele não quer saber. Por quê? Falta de quê? De interesse. Falta muitas vezes a fé. Que muitas vezes a pessoa pensa assim, vou fazer uma faculdade. Dependendo da faculdade, são 5 anos de estudo. Dependendo também da faculdade, são mais 2 anos de você se preparar cada vez mais. Então, querido, tudo na nossa vida tem que ter um propósito de servir a Deus, um propósito de servir ao próximo, um propósito de estar na presença de Deus, o propósito de realmente você se doar pelo próximo. Mas a maior dificuldade hoje que nós temos, sabe qual que é? É de liberar perdão para as pessoas. Muitas vezes nós não queremos liberar perdão. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa é que está errada. Aquela pessoa que brigou com você, aquela pessoa que falou um monte de coisa com você. Então você não tem, como se diz, a capacidade de perdoar. Mas para isso nós precisamos estar orando ao nosso Deus, para que Deus realmente venha colocar o quê? Um coração perdoador. E tudo isso, irmão, a transformação vai através de quê? Da sua oração. É de você pedir a Deus. Lá em Isaías 43:7 diz assim, ó: e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Você, irmãos, não é produto do acaso. A sua vida tem um motivo maior do que dinheiro, do que fama, do que sucesso. Tudo que Deus fez reflete a sua glória. Você reflete a glória de Deus. Então, quando vivemos, irmãos, uma vida santa, uma vida de buscar a presença de Deus, uma vida sem egoísmo, o nosso Deus é glorificado através do nosso testemunho. E nós vemos isso daí aonde? Em Daniel. Você imagine, mais de 200 jovens, com aquele banquete, aquela mesa repleta, e Daniel chega para os amigos dele e fala assim, ó, nós não vamos comer desse alimento aí. São amigos verdadeiros. E ele, junto com Daniel,
não comeram. E Deus começou a fazer o quê? Porque vamos supor que, vamos imaginar, se Daniel come aquela comida, Deus não teria revelado o sonho